A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Maico adentrando mais uma vez aqui o Facebook, né, pelas redes sociais, para o nosso Pod Cristo de toda semana, segunda-feira, é dia da gente debater aqui, discutir assuntos importantes, e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, irmãos, que é sobre a Reforma Protestante, completou 508 anos, né, na passada sexta-feira, dia 31, né, e nós vamos falar também desses acontecimentos da última semana, sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, qual que é a posição da igreja, do crente, do cristão, mediante os acontecimentos, as mortes, né, que aconteceram lá. Tem muita gente discutindo isso, o que a Bíblia fala, qual que é o posicionamento, né, do cristão. E hoje nós estamos com especialistas aqui em morte, em crime, né? Especialistas também na questão do Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Então eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Alan. Pastor, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né? Sempre aprendendo, falando, graças a Deus, e que seja uma conversa edificante para todos nós aí, bom sempre estar aprendendo, né? Mandei no WhatsApp, sim. Nosso obreiro também aqui, o Wallace, sempre presente conosco. Obrigado, viu, Wallace, pela presença. A paz a todos os irmãos, graças a Deus em mais uma oportunidade aqui, agora com a presença do meu amigo Wesley aqui, e na presença do pastor, do meu irmão Alan aqui também, do meu irmão Claudinei, graças a Deus vamos conversar um pouquinho mais sobre esses acontecimentos, né? Oi? Então, mas põe a câmera, a outra câmera que pega. Não, essa aqui, ó. Geral, né? Tá. Agradecer também aqui o Claudinei, né, que está na técnica, mais uma vez conosco. Deus abençoe a sua vida, Claudinei. E o Wesley, primeira vez conosco, né, Ministério Sara Nossa Terra. A gente está feliz de poder recebê-lo para a gente conversar um pouco aqui. Vai ser benção, tá, Wesley? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos, a paz. Fico muito feliz de poder conversar com pessoas tão devotas. Você vê, tem que acostumar ainda. Não pode ficar à vontade. Um pouco nervoso. Tranquilo. Tão tementes a Deus que essa conversa vai ser muito edificante. Tenho certeza, vou aprender muito aqui. Amém. Glória a Deus. Amados, você que está assistindo, se você puder mandar sua mensagem, seu questionamento, nós gostaríamos de saber sua opinião, né? Se você conhece um pouco sobre o tema da Reforma Protestante, se você não conhece, se você já ouviu falar do Martinho Lutero, se você não ouviu falar, e também qual a sua opinião a respeito desses acontecimentos do Rio de Janeiro. A gente vai primeiro falar sobre a Reforma, né? Que é um assunto importante também. Muitos crentes, cristãos, acabam não conhecendo sobre o assunto, né? É importante conhecer. Então nós queremos assim trazer a realidade do cristianismo, né? Do que a gente vive da igreja contemporânea a partir dessa Reforma Protestante, tá? Então, você pode mandar seu questionamento, sua pergunta, a gente vai estar comentando aqui. Então a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, e aí a gente tem que conhecer um pouquinho da história da igreja para poder entender por que houve uma reforma, né? Porque se as coisas estavam indo bem, não precisaria ter uma reforma, né? Então, o especialista Alan, que está se assentando novamente aqui, eu queria que ele começasse a falar um pouquinho sobre a história da igreja, né? Porque a igreja se iniciou, eu creio, a partir de Atos 2, ali, com a descida, né, do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Aí o que acontece? Ali a gente chama de a igreja primitiva, né, que é a igreja bíblica. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho como que decorreu, né, essa existência da igreja sobre a terra, sobre os concílios também que existiram, para chegar nessa reforma, né? Porque se começou bem, né, como a gente vê na Bíblia ali, Pedro, né, Paulo, João, né, fazendo a obra ali, por que houve uma reforma posteriormente? Então, pastor, esse assunto é bem longo, na verdade, né? Então, assim, pulando muito parte da história, como o senhor disse, a igreja, ela tem ali, ela nasce ali em Atos dos Apóstolos, embora antes desse evento, o povo de Deus já estava na terra, né? A palavra igreja, ela significa ali eclésia, né? Assembleia, ajuntamento, e Deus, ele já tinha um povo dele lá desde lá de trás, do Antigo Testamento. A partir daí, né, tem os apóstolos, eles saem implantando igreja, missão. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários ali, né, a gente vê em Atos dos Apóstolos isso. E aí eles vão estabelecendo igrejas e tal, e vão escrevendo para essas igrejas.
E depois da morte do último dos apóstolos, né, que foi de João, por volta de 96 a 100 ali, depois de Cristo, né? Ele escreve o Apocalipse lá em 96, por volta de 96. E aí então eles começam a deixar os discípulos, começam a deixar discípulos cuidando dessas igrejas, presbíteros, bispos e tudo mais. Inclusive tem um discípulo bem conhecido, né, que é o Policarpo, que é até mencionado até em Apocalipse, se eu não estou enganado. E aí a partir daí começou não a ter problemas, mas começaram então as igrejas a exercer ali os seus cultos e tudo mais, a seguir ali a doutrina dos apóstolos, como está lá em Atos 2:42. E aí então. Mexe um pouquinho no microfone, o cabo está. O Rodney falou que está chiando ali. Pressiona assim no microfone. Isso. E som. Tá? Não? Tá chiando ainda? Tá chiando? Deixa eu só ouvir aqui para ver. Tá chiando mesmo. Mas é o meu mesmo? Parece que sim. Deixa eu só mexer aqui. Ô Lipe, vai dando uma orientação pra nós aí, cara. O Lipe tá... E aí? Melhorou? Melhorou? Hã? E aí? Não entendi nada. Melhorou? Beleza. Melhorou? Deixa eu só agradecer aqui, enquanto você conclui, agradecer aqui a Cláudia Maurício. Deus abençoe sua vida, Cláudia. Quando puder, venha mais uma vez participar conosco. O Lipe Zaca, né, o microfone do Mestre Wallace está muito baixo. Então agora a gente já está aumentando, viu, o Lipe? Deus abençoe sua vida. Você que está assistindo, você pode falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, o que você entende, o que você não entende, qual que é a sua dúvida, o seu argumento. Então ela estava falando sobre a história da igreja. E então começou a igreja e começou a ter um problema. O que os apóstolos ensinaram, quais são de fato os textos que os apóstolos escreveram e enviaram para as igrejas, porque começaram a ter outras cartas, outros textos e tal, e aí a igreja precisava se reunir para estabelecer o que de fato eram as doutrinas dos apóstolos, até para quê? Para evitar heresias. Então começou ali a vir outros homens a ensinar coisas que são distintas da fé apostólica. Um desses exemplos é o próprio Marcião, né? Um herege, Ário e vários outros hereges foram considerados hereges pela igreja. E nesse sentido, vindo muitas pessoas falando coisas que eram diferentes dos ensinos dos apóstolos, a igreja começou a estabelecer algumas coisas. Nós precisamos definir o que nós cremos, nós precisamos definir quem que nós vamos ouvir, ou seja, quem que são as autoridades que nós vamos ouvir, e nós precisamos estabelecer quais são os documentos de fato que são inspirados por Deus. Não estabelecer, mas olhar e reconhecer, isso aqui é inspirado por Deus. E aí então eles estabelecem o cânon, não estabelecem, acho que não é a palavra correta, né? Eles não conferem autoridade para o cânon. Não é a igreja que fala assim, isso aqui vai ter poder a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Não. Eles reconhecem aqueles escritos que já possuem autoridade em si mesmo. Então, para isso, eles levaram em consideração outra coisa. Quem são os autores desses documentos? E quais são os critérios para se escolher ali, para reconhecer a autoridade daquele documento? Aquele autor, ele é um discípulo de Jesus? Aquele autor teve um contato com Jesus, né, para que ele pudesse de fato escrever ali, de fato aquele ensino é um ensino de Cristo? Esse ensino, ele está de acordo com os demais ensinos? E qual que é o uso desse documento entre as igrejas? Esse documento é usado pelas igrejas e tudo mais. Então, por exemplo, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Paulo, ele dá o testemunho dele lá depois. Então, assim, até no primeiro século, mais de 90% do Novo Testamento já era reconhecido como autoritativo para a igreja. A gente já tem ali escritos extra-bíblicos que apontavam os escritos bíblicos como um documento que era de fato inspirado por Deus, né? Enfim, a igreja segue. E vem perseguição, vem morte, vem tudo mais, toda aquela guerra contra os cristãos, até que Constantino ele se torna imperador, ele assume ali
fala que ele se converteu, mas é muito debatido isso, muito questionado. E quando um imperador se converte, o que acontece? Acabou a perseguição. O imperador é crente, como é que ele perseguir? Exato. E aí então não só cessou a perseguição e os cristãos puderam viver ali os seus viver a sua fé de forma normal, como também começou a conceder então privilégios para as lideranças. Agora o bispo, ele já não é um alvo mais do Estado, ele é um privilegiado do Estado, então ele começa a ter privilégios, ele começa a ter a roupa do bispo já não é mais a mesma, tem umas coisas mais bonitas, e a partir daí então é quase que se o cristianismo de fato foi, né, considerado a religião do Estado. O imperador agora ele é um cristão e agora o cristianismo é a religião oficial do Estado, e a partir daí só ladeira abaixo, e dando um salto muito grande. Então eles começaram a escolher homens, né, para se levantar, para liderar as igrejas e tudo mais, para serem considerados representantes de alguma forma, né, de Cristo na terra, aquela que é chamada até pela igreja, a igreja católica de sucessão apostólica. Jesus vai lá para Pedro e fala em Mateus 16, tu és pedra, e a partir dali vem uma sucessão, outra pessoa é pedra, e esse pedra é o Papa. Só que na história da igreja várias coisas esquisitas, porque teve tempos em que tiveram 2 papas no mesmo tempo, 3 papas no mesmo tempo, e aí como é que faz? Quem decide? Tem dando um salto muito grande, né? Em 1054 acontece o que é chamado de grande cisma, que é um racha na igreja. Até então existia uma unidade, uma unidade na igreja, era uma unidade. E aí, no ano 1054, teve o grande cisma. O que é o cisma? Um racha. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, que a igreja se tornou a igreja romana do Vaticano lá. O que acontece? Muita briga política, muita briga teológica, mais política do que teológica, às vezes misturado no meio, junto ali. Que é a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa e a igreja ocidental ali. Perfeito. E aí, o que acontece? A igreja do Oriente vira para a igreja do Ocidente. Não, nós vamos ter prevalência. A igreja diz, não, nós que vamos ter prevalência. Aí a treta entre eles, assim, basicamente, então nós vamos comungar você então, você não é mais crente. Aí a igreja do Ocidente, não, nós que vamos comungar você. E aí aconteceu o quê? Um excomungou o outro. E aí então é o que é chamado de grande cisma, em 1054. E aí, a partir ali do século 13, 12, aí começa então a vir homens e olhar para toda, assim, para corrupção, assim, coisa baixa mesmo. Aí começaram a levantar homens que, olhando para aquilo lá tudo, começaram a falar, alguma coisa errada aqui, cara. Eu estou olhando para a Bíblia, homens, não é homens leigos não, homens, os clérigos lá, padres, pessoas que tinham acesso a esse conhecimento bíblico e tudo mais, começaram a ler a Bíblia e começaram a ver, não está muito certo não. E aí um desses homens foi o John Wycliffe. Tem até um filme dele, né? Tem um livro e tudo mais. E ele, o que ele quer fazer? E ele foi morto por isso, né? Foi queimado, foi enterrado, tá só os ossos dele. O crime dele foi que ele quis traduzir a Bíblia, em vez de ser a Bíblia do latim, ele queria traduzir para a língua inglesa. Para quê? Para que os camponeses pudessem ler, para que as pessoas pudessem ler. Crime. Aí vem, não pode, você não pode fazer isso, não pode. Quem que tem que a primazia ali do ensino, do conhecimento? Só a igreja. O pessoal vai lá, recebe a bênção e tudo mais, né? E aquela opressão, e é tudo aquele lance. E, de fato, foi um dos que morreram, tentaram ali, né? Porque não teve uma reforma só. Teve várias reformas, e que é chamado de pré-reforma. Que antes desse evento mesmo, vieram ali outros pré-reformadores que meio que preparou o caminho ali, né? Então ele foi um dos que morreram queimado pela igreja, porque ele queria traduzir a Bíblia e queria, de forma ali talvez mais incipiente ali, produzir algum tipo de mudança. Outro foi o John Huss, que a gente estava conversando ali, que ele também, olhando para tudo aquilo ali, não concorda com aquilo que está sendo pregado, que está sendo ensinado, essa idolatria papal, a questões, né, depois que vai se tornar um ato ali, a questões de indulgências. E aí John Huss, ele também é um dos que se levantam contra isso, e ele fala aquela frase mesmo, né, vocês estão matando um ganso hoje, né, que o Huss significa ganso, mas Deus vai levantar um cisne e vocês não vão poder parar ele. E aí, se não estou enganado, 100 e poucos anos depois ali, vem Martinho Lutero, e ele
vem e ele toma essa decisão, olha para tudo aquilo ali e ele é, na minha opinião, né, usado por Deus não para rachar a igreja, porque a intenção do Lutero nunca foi rachar a igreja. Ele queria, de fato, reformar aquilo que estava errado. Ele não queria deixar de ser igreja católica. Sim. Ele só via aquilo lá, né, e pensava, poxa, tá errado isso. Como assim que eu vou cobrar um valor, um patrimônio, um dinheiro, qualquer coisa que seja, para que a alma do meu parente saia do purgatório? Como assim? O Papa tem esse poder, né? Até a gente está conversando, uma das teses é essa. Se o Papa tem poder para tirar a alma de alguém do purgatório, por que ele não faz de graça? Ele tem que cobrar uma indulgência para fazer isso, já que ele é um homem levantado por Deus. Então, esses e outros questionamentos foram que fizeram dele ali um perseguido pela própria igreja, né? Eu vejo que você estudou bastante, fez o dever de casa, né? Sabendo detalhes. Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui. Mas assim, a gente até estudou um pouco sobre isso na escola bíblica dominical, né, o Wallace? A igreja primitiva, ela estava em Jerusalém, aí ela foi retirada de Jerusalém e foi para Roma, certo? Certo. Só que ela sempre continuou existindo, mesmo a Roma tendo assumido ali o cristianismo e ter feito vários concílios, né? Foi 1500 anos ali, na minha opinião, de trevas, né? Porque começaram a fazer tudo errado, mas existiam os remanescentes da igreja primitiva, aqueles que continuaram lutando por uma igreja bíblica, né? Tem até aqueles que vão viver esqueci o nome que foi dado para eles, mas que foram viver no deserto, porque eles queriam se abster de tudo isso aí e viver uma vida de fato de piedade. Só que daí eles foram para um outro extremo também. Eles abandonaram toda aquela riqueza, aquela luxúria, aquela coiseira toda, para viver no deserto, meio que na dependência de Deus ali, né? Eremitas, né? Eu acho que não sei, cara, mas tinha os monges, né? Os monges vinham lá e eles fugiam disso, mas era um extremo tão grande que eles não chegavam a nem... Eles subiam assim num lugar assim, esperavam Deus mandar comida. Nem bem os caras escovavam, cara. É porque existe uma linha teológica que fala que Deus preservou uma igreja verdadeira, mesmo tendo essa igreja falsa, né? De princípios errados, de condutas erradas. Deus, ele foi levando uma linha, né, de pessoas que estavam fazendo o que é correto mediante a palavra até a reforma, né? Você acha que isso não, sempre Deus tem preservado no meio de calamidade, de caos. Sempre Deus preserva os seus ali, em toda a época da história. Nunca deixou de ter entre aspas, um povo de Deus na terra, né? Uma igreja de Deus na terra. Nunca deixou de existir. Né? Então isso é correto colocar, né? Mas eu queria que o Wallace e o Wesley também dessem a sua opinião. Vocês acham que é importante a pessoa conhecer sobre a história da igreja, como o Alan tem esse conhecimento? Vocês acham que é importante saber sobre a reforma, sobre a origem, né, do Martinho Lutero, que depois dá origem também ao Calvino e ao Armínio, né, que são contemporâneos ali? Vocês acham importante estudar isso ou é algo que ficou no passado, que não tem muito a ver com o que a gente está vivendo? Não, acho extremamente importante. Qualquer conhecimento que a pessoa vá buscar, eu acho que aquilo acrescenta na vida dela, né? E através dessa busca desse conhecimento específico aí, ela tem a oportunidade dela entender o que eu estou fazendo, né, que concorda com um lado e o que eu estou fazendo que concorda com o outro. Então, assim, realmente a pessoa ter uma curiosidade, né, de procurar entender o início ali da igreja, né? E assim, dessa forma, como a gente estava conversando, a pessoa ela tende, depois de ter esse conhecimento, a procurar a resposta na Bíblia, que é o mais indicado, né? Porque a própria Bíblia fala que é ela que liberta, né? E então é extremamente importante. Eu acho que acaba que uma coisa leva a outra, né? Se ela vai buscar entender quais eram as teorias dele, né? A pessoa fatalmente ela vai ver contradição. De repente, se ela está numa outra religião, ela vai ver contradição e vai falar, deixa eu ver se esse cara está falando tá certo, porque realmente tá. Não precisa nem a pessoa conhecer a palavra para ela ver que o que ele fala está correto, né? Então acaba que vai estimular a curiosidade da pessoa por buscar a realidade, que é a palavra, né? Eu acho importante. Você acha importante também? Sim, concordo com as palavras do Wallace. Nós conhecemos a história de onde tudo vem, é a base para você entender tudo que está acontecendo agora. Então, você conhecer como que Jesus preparou
a igreja e como foi transformando, mostra o quanto a gente depende tanto de Deus na nossa vida, porque quando você entrega na mão dos homens, você vê que ela vai se perdendo, vai se perdendo, né? Vai se perdendo, e quando Deus coloca homens, né, tementes a Ele para ensinar, para mostrar a verdade, é algo que transforma a vida de todo mundo, né? Hoje a gente, nós sendo representantes da igreja protestante, a gente pode falar sobre isso com mais clareza, que é algo que, igual a gente está conversando antes aqui, na minha vida eu vivia sem conhecer, sabe? Então, só adentrando um pouquinho, porque o Wesley, irmãos, né, ele tem frequentado, se convertido ao protestantismo, como ele está falando, né, há um ano, e os católicos praticantes, né, eles têm uma certa dificuldade de enxergar o Lutero como um homem que, né, Deus levantou para trazer, corrigir algo que estava errado, né? E ele foi até perseguido, foi morto, né? Não, ele morreu de ver isso, né? Morreu de causas de velhice. naturais, né? Mas ele foi excomungado da igreja, né? Ah, foi 60 e perseguido. Foi retirado, Ele só não morreu porque teve um príncipe lá que escondeu ele. E aí foi onde ele traduziu a Bíblia. Então, pro houve uma extremamente perseguição. importante. Então, assim, na época já houve uma perseguição, e hoje a gente sente uma dificuldade de falar para os católicos, né, que isso era necessário, que é algo que Deus realizou. Você entende também dessa forma? Ou quando você era católico, você viu o protestantismo como uma revolta, como algo errado? Assim, eu me senti engessado como um católico, eu me senti engessado. O conhecimento nosso é limitado ao que você vê na igreja, assim, desde o ensinamento básico, que é catequese, crisma, né? Hoje não, hoje eu me sinto livre para aprender cada vez mais sobre Deus. Então é totalmente necessário essa reforma, foi totalmente necessária essa reforma. Bem. Gente, eu queria falar um pouquinho assim agora, daqui para frente, né? O Lutero, ele veio com as teses, né? Começou a pregar as teses lá na porta das igrejas. E aí, o que aconteceu depois disso, o Alan? Você que é especialista em Lutero aí. Não sou especialista, não. Eu falo um pouco mais de cabeça mesmo, mas o que acontece? Ele prega, então, as 95 teses lá no castelo lá de Wittenberg. Por quê? Porque era o lugar, de fato, onde tinha meio que a arena de debate lá. Ele não vai querer afrontar. Lá era o lugar, de fato, quando alguém tinha alguma proposta teológica, ali é o lugar de propor a discussão. Então, ele foi no lugar onde era propício mesmo e prega lá as 95 teses lá para, de fato, ser discutido, né? E aí todas aquelas questões lá que a gente já conhece, né? A questão da indulgência, da salvação pela fé e tudo mais, né? A questão uma das coisas que é muito falado, né? Que é uma coisa que ele mencionou aqui, é o sacerdócio universal. Todo mundo tem acesso a Deus, né? Não há uma limitação. Você não pode, poxa, não, eu conheço e eu te falo, você come aqui da minha mão. Não existe isso. Porque dentro da Igreja Católica ainda existe isso, né? As pessoas, elas levam a tradição e até a palavra do Papa, né, à frente do que a Bíblia, né? Em paralelo, assim, é igual, né? E aí na prática acaba que passa um pouco, porque se é tomada alguma decisão teológica a respeito de algum tema e nessa decisão não se apoia na Bíblia, passou por cima da Bíblia, né? Então, lembrando aqui, irmãos, que a gente respeita, né, todos os católicos, né? Nós temos amigos católicos, mas nós estamos falando aqui da doutrina da igreja, né? A doutrina da Igreja Católica é analisar a tradição da igreja, analisar também a opinião do Papa e a Bíblia, e como o Alan está colocando, em pé de igualdade, né? Então, se a Bíblia ela for contra algo que o Papa de repente está decidindo, o que é feito? Então, aí prevalece ali o que é dito pelo Papa ex cátedra, né, que chama, né, a partir da cadeira. Então, por exemplo, ele pode ter opinião, ele dá uma entrevista, ele fala uma besteira lá, não tem nada a ver, né? Ele falou, depois ele pode vir igual esse último Papa, o argentino, falou um monte de besteira, um monte de vez. Ele chegou a mencionar uma vez lá que alguma coisa a ver com a questão homossexual, né, para ter um pouco mais de liberdade. A Igreja Católica nesse sentido é bem conservadora. E aí tem até um vídeo de um arcebispo de algum lugar falando que naquele lugar onde ele atuava lá, falava, nós não vamos seguir a orientação do Papa. Ele fala desse jeito. Tanta, assim, bem besteira. Esse que está aqui, o anterior a ele, o Bento XVI, se não estou enganado,
ele é tido até pelo bastante protestante acadêmico como um homem acadêmico mesmo, bem forte acadêmico, falando, se tratando das doutrinas que são comuns, né? A divindade de Cristo, nós cremos na divindade de Cristo, eles também creem, né? Na Trindade eles também creem, então naquilo, muito acadêmico, muito mesmo. Esse um argentino que passou, já não é mais ele, né? Falava com um pouco mais de descuidado, não tinha tanta... ele tem mais crítica, né, do que todos os outros, até mesmo pelos católicos, né? Mas o que a gente pode apontar que a Igreja Católica fazia ou faz ainda, que Lutero veio querendo eliminar da Igreja, dentro das teses dele? A própria doutrina... Você falou da indulgência, né? Que as doutrinas, eu acredito que são... acho que são o principal, porque vai levar a práticas errôneas. Então, por exemplo, a salvação única e exclusivamente pela fé. Na justificação, e aqui é o ponto que de fato traça a linha entre protestante e católico, né? Eu vejo alguns protestantes chamarem, né? Não, eu entendo que o católico, mesmo diante de alguns erros, são irmãos, e aí eu estou dentro de uma parte de um time que fala que não, que entende que não. Porque a unidade, eu acredito que ela parte a partir da fé, né? Quando a gente vai lá para a partir da mesma fé, né? Naquilo que a gente crê. Quando a gente vai lá para Efésios 4, quando fala que Deus deu um para apóstolos, outros profetas, isso aqui, e aí fala assim, para que a gente venha ter o pleno conhecimento de Deus, tal, para a gente venha ter Jesus amado, olha o Harrison Crisman, este é o ala escatológico, rabino, homilético, professor do Eric Sidney nos 5 ministérios, líder do Concílio Trento e mestre do Lippe Isaac, e sucessor do Gordon Free, especialista em Lutero. Ai, Jesus. E é o povo da minha igreja, viu, cara? Esse cara é o povo da minha igreja, fala isso, é mole? Então, eu acho assim que uma linha que traça uma diferença mesmo é a justificação. Porque na doutrina católica, assim, na prática, talvez eles vão falar que não, na prática a justificação se dá também pelas obras. A missa e tudo aquilo que é feito lá na missa, a Eucaristia, lá, o lance da transubstanciação, de que o vinho se transforma no sangue de Jesus e a hóstia se transforma no corpo de Jesus. Então, cada vez que é praticada a Eucaristia lá, é como se de alguma forma houvesse o sacrifício de Cristo ali, de novo. Todo domingo Jesus morre lá. E isso é uma doideira, porque o Hebreus vai falar assim que Cristo morreu de uma vez por todas. Nós temos acesso. Então, como é que se repete esse sacrifício? E aí, se não participar daquilo, e entre outras práticas, a salvação se dá por meio disso aí também. Mas a Eucaristia ali acaba só o padre tomando o vinho, né? Então, eu não sei por quê. Não sei, aí a hóstia vai para todo mundo, mas o vinho vai só para o sacerdote. Então, e aí, para nós cristãos, a salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus, como está na Bíblia. Salvo, mediante a graça por meio da fé. É mediante a fé, não tem outro. Se eu falar que tem que fazer alguma coisa, às vezes as pessoas até podem falar, mas por conta de um entendimento errado, não porque elas creem de fato nisso aí. Não, eu entendo isso aí, então tá alguma coisa errada aqui. Tá alguma coisa errada. Viu? Eu queria que os irmãos comentassem um pouquinho. Então, a partir de Lutero, há um racha na igreja. Existia uma igreja só, né, que estava fora do propósito da palavra. E aí Lutero vem para tentar consertar, e aí há um racha na igreja. Aí a gente vê o surgimento do calvinismo, arminianismo, né? Vê também outras igrejas surgindo, né? E para chegar até nos dias de hoje, que é o que nós somos, né? E muita coisa aconteceu. Então eu queria que os irmãos comentassem assim, se vocês conseguem enxergar a mão de Deus purificando ou tentando alinhar a igreja dentro do propósito bíblico, ou se isso foi mero acaso, ou se foi, como eu coloquei, né, rebeldia de um homem que estava ali dentro da igreja e quis mudar aquilo que estava acontecendo. Eles chamam isso de rebelião protestante, nem reforma. Eu tenho certeza que Deus ele estava sempre ali, sempre coloca alguém, porque desde o Antigo Testamento ele sempre levantava os profetas lá na época em que o pessoal estava desandando lá. Aí
o povo desandava, aí eles clamavam a Deus, Deus colocava o profeta, ia lá, falava, ensinava, explicava tudo tipo para eles, mesmo assim eles iam lá se perdiam de novo. E não é tão, se comparar para pensar, não é tão diferente do que aconteceu aí. Tá, o pessoal tudo, até hoje, no dia de hoje, né, caminhando para o que o homem acha que é certo, e Deus vai, levanta a pessoa, mostra o que é o correto, dá a oportunidade de todo mundo se salvar, oportunidade para seguir o caminho de Deus. Hoje eu vejo que Deus tem mostrado cada vez mais, né, por meio da tecnologia, tudo, tem se mostrado cada vez mais, tem mostrado cada vez mais a necessidade de procurar Ele, mas ainda assim, você estava falando da igreja católica, como eles fazem tudo isso, né, igual você falou de imaginar que tem a transfiguração. A transfiguração, tudo se induz as pessoas a se afastar cada vez mais e seguir cada vez mais a doutrina errada. Por exemplo, você começa a achar que você é uma pessoa boa, você vai ser salvo. Você começa a achar que você faz, né? Você, eu ajudo o pobre ali, eu vou ser salvo, entendeu? Você acaba se perdendo e se afastando do que realmente é necessário. Sim. Exato. Viu, Alice? Só para você poder orientar as pessoas que estão assistindo, quem está no catolicismo vai ser salvo? O Jean está perguntando que se tem... Quem vai ser salvo? A gente está colocando, vamos responder já o Jean aqui, porque a gente está colocando que houve uma reforma para melhorar, para corrigir, para entrar dentro do padrão do que a Bíblia ensinava, né? E aí as pessoas que permanecem na tradição católica, permanecem nos ritos, né, da liturgia da igreja, da doutrina da igreja, elas estão contra essa reforma, contra aquilo que a Bíblia ensina que seria o correto. Você acha que a pessoa permanecendo nesses ritos, nessa doutrina, ela encontra salvação ou não? Né? A gente já até falou várias vezes aqui que a salvação é um departamento de Deus, né? Não tem como a gente saber quem vai ser salvo e quem não vai, porque Deus conhece o coração. Mas existe um risco para quem... Claro, sim, existe um risco. Eu penso que é assim, ó, pastor, toda vez que a gente vai aprender algo, e aí eu pego o exemplo escolar, o professor, ele detém o conhecimento, né? E a gente aprende a partir do conhecimento que o professor tem. E se a gente não procura entender a fundo aquilo que ele passou, a gente fica preso, igual o irmão comentou no começo, engessado naquilo que foi nos passado. Então, assim, a pessoa ela vai crer que a salvação dela está dependendo de alguém que está falando, né? De alguém que está passando aquele conhecimento. Para ser salvo, eu creio que existem algumas coisas a serem feitas, e eu creio que passa... logicamente, primeiro por aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Isso a gente acredita que eles fazem. Mas só que o que transforma a vida da pessoa não é só aceitar Cristo, né? Existem coisas que acontecem após a aceitação de Cristo na sua vida, né, como Senhor e Salvador, que demonstram que a pessoa vai ser salva. A gente, para entender que veio de uma pessoa que esse caminho para a salvação, ela demonstra frutos, né? E a gente tem essa visão. Será que o que a pessoa está produzindo está de acordo com aquilo que a pessoa realmente é quando ela aceita Cristo? Então passa por isso. E eu acredito que a pessoa que ela está engessada em não ter o conhecimento, que ela não pode, ou que ela não tem a vontade de entender o que está na palavra, no meu ponto de vista, é um risco grande para que ela não seja salva. Porque é como eu falei no começo, que a palavra é a que salva, né? Aceitou Cristo, você vai ter curiosidade de conhecer quem é Cristo, você vai querer se parecer com Ele, você nunca vai ser como Ele era, mas você vai se aproximar. Então eu acho que Deus vai te olhar, vai te tratar dessa forma e vai falar assim, não, esse é merecedor de estar na minha presença, esse é o meu filho, sabe? Então assim, a gente não pode ser enganado, e eu acredito que é por isso que Deus levanta sempre homens de Deus assim mesmo para nos ensinar, para nos ajudar, para trazer a igreja de volta aquilo que ela era inicialmente, porque para esse conhecimento não ser perdido. Aí, quando a Igreja Católica, nessa parte de Lutero, decidiu por não manter ele ali como membro da igreja, foi extremamente necessário, pelo fato de que, se a gente olhasse para as atitudes da Igreja Católica, eu fiz uma pesquisa, eu vi que ele foi a um determinado colégio católico, onde tinha padres influenciando, né? Eles estavam ensinando, e você via que a partir daquele momento que eles não estavam ali
ensinando a palavra, ou até mesmo que eles estavam ensinando, eles faziam de qualquer jeito, e quando eles não estavam ensinando, eles tinham práticas que não estavam de acordo com o que a Bíblia queria que fosse, né? E ele se assustou com aquilo. Então, assim, toda vez que Deus levanta alguém para retornar, se você for procurar historicamente, você vai ver que ali é Deus agindo, porque não faz sentido. A igreja tinha o monopólio da palavra, era só a igreja que poderia dizer o que seria digno de salvação ou não, né? Então, assim, Deus levanta esses homens para retornar realmente. É como o irmão Wesley acabou de falar. Desde o passado até o presente, a gente vê muitas igrejas, inclusive protestantes, que fogem. Mas eu vejo que os irmãos estão sabendo discorrer bem, e a gente pode estar, numa outra ocasião, estendendo mais sobre esse assunto, né? Lembrar que no dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, né? Então a gente vai deixar de comemorar o Halloween para comemorar a Reforma Protestante. Que ideia boa. Então você que esteve lá no Albatroz, na festa do Halloween, no sábado, né? Não foi nem na sexta, foi no sábado, você nunca mais vai para essa festa vestido de demônio para poder comemorar a Reforma Protestante, tá? Queria agradecer aqui a Valéria, né? Valéria, estou esperando você na igreja. Deus abençoe sua vida, viu? Agradecer a Sula está dizendo... A Sula já está até respondendo para o Jean, olha que benção. Sula, sábado agora a gente tem um evento especial na igreja, tá? Queria muito que você viesse participar. O Jean, com a banda dele, vai estar participando. E o Jean colocou assim, né? Olá, amigos, boa tarde. Sábado, estamos junto aí. Ele já está falando, glória a Deus, ele não esqueceu, né? Olha que benção. Tá na agenda lá, cara. Pessoal, na opinião de vocês, a salvação na igreja católica, eles podem alcançar a salvação? Foi o que o Wallace respondeu, né? Então nós estamos no mesmo espírito, ó. A mesma dúvida que ele teve é a dúvida que eu estava aqui também, né? E a Sula pôs assim, Jean Marcelo, Jesus veio para que todos sejam salvos, aquele que crer e for batizado será salvo. Tem muitos católicos que não adoram imagem, andam melhores que alguns crentes. A salvação, creio que só Jesus pode dizer sobre, né? Lembrando que o ladrão que reconheceu foi o primeiro a ser salvo. Glória a Deus, eu sou, tá? Então eu queria adentrar aqui, gente, por causa do tempo, né? Porque é corrido, os irmãos aqui têm que trabalhar também, sobre a questão do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então a gente está saindo do tema aqui da Reforma Protestante, não vamos quebrar nenhuma taça aqui. Mais uma não pode, né? Nós vamos adentrar então naquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria que os irmãos que são especialistas em crime, em assassinato, Segurança pública, né? Se eles acham que... Porque hoje o que aconteceu no Rio de Janeiro virou uma disputa política entre a esquerda e a direita, né? A gente só vê vídeos ali, uns defendendo uma coisa, outros defendendo outra. Mas eu queria assim que a gente tentasse achar qual que é a posição da igreja, porque dentro da igreja tem pessoas discutindo, né? É verdade. E se eu der pano para manga aqui, o pessoal até briga. Não faz não, crente não porque faz uns querem defender os direitos humanos, outros querem defender que bandido bom é bandido morto, né? Nossa. Então eu queria que o Alan começasse falando o que ele entende, qual que seria o posicionamento de nós como cristãos, né, de acordo com a Bíblia, a respeito de acontecimentos como esse. Amém. Então, pastor, primeiro acho que a gente tem que eliminar os extremos, né? Lá em Ezequiel, até deixei o texto separado aqui, para nós ler aqui. E aí a ideia, como o senhor disse, né? O que a Bíblia fala, né? Nosso papel como cristão, e todos os assuntos que a gente trata aqui na semana, é entender o que Deus pensa a respeito disso. Porque no final das contas, a nossa opinião acaba que não importa muita coisa, desde que a gente tem que vir para a palavra de Deus e tentar extrair daqui, né? Então Deus fala, Ezequiel 33 fala assim, no versículo 11: digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Ou algumas traduções e se convertam. Então, o que Deus, não é eu, Deus, ele fala, ele olha, ele vê o ímpio ali, e ele está falando para nós, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E qual que é a minha vontade? Minha vontade é que eles vivam, que eles se convertam. Então, para nós cristãos, defender bandido bom é bandido morto
está mais como uma expressão do próprio coração nosso que ainda precisa ser transformado por Jesus, do que de fato expressar uma verdade bíblica. Porque qual o nosso papel como igreja, em primeiro lugar, diante disso tudo? É orar para aqueles que pega os bandidos, o pior bandido lá. Vamos pegar o apóstolo Paulo, que perseguia cristão e provavelmente deve ter matado alguns lá. Sabia onde era a casa dos crentes, eles entravam de casa em casa, arrastavam a mulher para os cabelos, filho com criança, levavam tudo para a cadeia. Ele era um bandido que precisava ser morto. Jesus quis converter aquele cara. Aí aparece para ele lá e toda a história do caminho de Damasco. Então nós precisamos eliminar da nossa mentalidade bandido bom, bandido morto. Tem que matar mesmo, que não sei o que, menos um, não sei o que. Porque a gente vai muito ou para o lado, de fato, onde o nosso coração inclina, ou para o lado extremo emocional. Não, porque não vai falar também dos policiais que morreram, que não sei o quê. Calma, a gente não vamos chegar lá, calma aí. A gente está tentando só construir um caminho. E o que a Bíblia pensa? Para Deus, bandido bom não é bandido morto. Porque ele mesmo fala aqui, eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, ou seja, a minha vontade, o meu prazer, Deus se alegra, prazer é alegria, né? Então, a alegria é que eles se desviem dos seus caminhos e se convertam. Então, qual que é a nossa oração? Que todo mundo que está lá, portando um fuzil lá, não são inocentes, não estou querendo dizer isso, que eles morram. Não, nossa oração, em primeiro lugar, é que as igrejas que estão lá, prestando um trabalho eclesiástico lá e tudo mais, tenham efetividade no evangelismo dela lá, que eles se convertam. Primeira coisa, é a conversão deles, é a conversão de todos aqueles homens lá, porque o que muda, nem cadeia transforma pessoas assim, não, é o evangelho que vai transformar. Tem gente que entra para cadeia e volta pior. Só um questionamento aqui, Alan, que às vezes algumas pessoas estão assistindo, né? E eu sei que existem pessoas também que vão questionar um pouquinho o posicionamento, porque nós estamos estudando, né, o Velho Testamento, e a gente vê várias vezes Deus assim mandando exterminar o povo inimigo, né? Assim, matar criança, matar bebê, matar mulher, matar homem, não deixar nada, né? Exterminar tudo. Então, assim, quando a gente lê essa passagem de Ezequiel, fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas e quando o ímpio já não tem mais correção? Exato. E aí é um ponto. E aí é a continuidade. E quando não há nenhuma outra solução para que o ímpio desvie do seu mal, ele não se converte, ele não se desvia. E aí eu entendo que o Estado hoje, antigamente, no Antigo Testamento, quem que funcionava como essa autoridade militar para aplicar a lei de Deus? O povo de Deus, né? Tanto que era uma teonomia, né? Não tinha um rei e tal, quem governava era Deus e Deus mandava ele executar. E tanto que lá em onde começa isso? Começa lá em Gênesis. Olha como é que são as coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Quando morre o primeiro... meu Deus do céu. Deixa eu só... Vai lendo que eu vou achar aqui. Agradecer com o Francisco, Deus abençoe sua vida, tá? O Jean Marcelo pôs assim: entendo e concordo nessa parte lá, mas acho que também que muitos que estão lá não querem mudança de vida, e para cada escolha existe um risco ou uma colheita daquilo que eles escolheram. Exato, e isso é o primeiro ponto. Então, mas em primeiro lugar, se a gente tiver isso como base, a gente vai conseguir caminhar. Primeira coisa, o crente não se alegra com a morte do bandido em si, e desejo mal e nem nada disso, porque a vontade de Deus não é que esse fim acontecesse. Se Deus não quis, se tem o Espírito de Deus em mim, tem que espelhar essa vontade. Agora, Deus ele deseja que toda injustiça passe impune? A resposta é não. A resposta é não. Então, onde que começa isso? Quando Deus vai fazer uma aliança com Noé, e aí ele fala lá em Gênesis 9:6: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Então aqui Deus já estabelece que é necessário que haja uma retribuição para o mal. Então aqui está: quem cometeu um homicídio, ele vai ser penalizado. No restante da Bíblia a gente vai entender quem que é o portador dessa autoridade. No começo, como eu falei, no Antigo Testamento, Israel fazia isso. Lá em Gênesis 15:16, Deus fala isso para Abraão,
que ele faz aquela promessa, olha, o seu povo vai para uma terra lá, aqui ó, Gênesis 15:16. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Os amorreus é o que estavam lá em Canaã. Então Deus faz a promessa aqui para Abraão, e aí Israel vai para Canaã, e ele vai lá, porque a maldade daquele povo ainda estava subindo, mas Deus falou assim, não atingiu ainda. Mas quando Israel vai entrar lá, mata todo mundo, destrói tudo, não fica, porque há uma punição, há uma justiça de Deus sendo aplicada, e que Deus permitia que essa justiça fosse aplicada naquele momento pelo povo dele. E aí, o que acontece? No Novo Testamento, a coisa vira, o negócio muda, porque já não é mais olho por olho, dente por dente, já não é mais a pessoa vem ali, parece que Deus entrega essa autoridade não para um indivíduo em si, mas agora o Estado tem o poder, porque o próprio Jesus ele fala assim, ó, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus faz uma limitação ali. Quando Pedro ele foi pegar a espada para cortar a orelha do soldado, Jesus fala para ele, não faz isso não, quem vive pela espada vai morrer pela espada, ou seja, deixa a espada. Mas lá em Romanos, no capítulo 13, esse texto aqui é importante para a gente entender, Romanos capítulo 13, fala assim, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, entendendo que quem era a autoridade naquele momento era o Império Romano, não era um império segundo a vontade de Deus, né? Praticava vários excessos ali. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade, ela vem de Deus, né? As autoridades que existem foram estabelecidas, foram por ele estabelecidas, ou seja, foi por Deus estabelecido. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Então, Deus quer que o ímpio morra? Não. Ele quer que se converse e desvie seus caminhos. Mas Deus estabeleceu uma autoridade para que, se esses que praticam impiedade, criminosos, né, no caso do Rio de Janeiro, se eles não se desviam, eles continuam a praticar, Deus estabeleceu uma autoridade para reprimir eles. E se eles colocam contra a autoridade, eles estão indo contra Deus. Se a autoridade ela é corrupta, se a autoridade ela toma decisões erradas, eles vão se ver com Deus. Mas Deus levanta eles como autoridade aqui. Aí o versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Olha o que pratica o mal, o criminoso. Se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva. Essa palavra serva, que se eu não estou enganado, é diácono. Do mesmo termo grego usado para diáconos é aqui. É serva, ou seja, a autoridade ela é diácono de Deus, né? Não no sentido eclesiástico, óbvio, mas só para a gente entender que ela é serva da mesma forma que um servo, um diácono, por assim dizer, né? Agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, o Estado ele é instituído por Deus para punir o mal. Ele fala assim, ó, quer viver tranquilo com a autoridade? Pratica o bem. Agora, se você pratica o mal, tema a autoridade, porque ela não porta a espada sem motivo. Qual que é a espada do policial? É o fuzil, é a lei do juiz, é a caneta, é a lei. Ou seja, é aplicado a lei. Para aqueles que se renderam, eles foram presos, foram levados, tá lá, aplicou a justiça ali. Aqueles que quiseram confrontar foram abatidos, né? Houveram ali, infelizmente, 4 policiais que morreram, tudo mais. Meu pai era policial, então ele não morreu em serviço, nada disso, né? Morreu de doença mesmo. Mas a gente vê aqui, em primeiro lugar, Deus não quer que esses bandidos criminosos morram, quer que eles se convertam. Então, a primeira função da igreja não é orar pela morte deles, mas pela conversão deles. Para que eu não consigo ir lá, e nem vou, mas eu oro pelas igrejas que estão lá e que elas pregam o evangelho. Agora, se isso ainda assim eles se rebelarem, a justiça de Deus ela é levantada ali, instituída através da autoridade, que a autoridade, as polícias ali, o governador, o juiz e tudo mais, tem mandato, aquilo ali, eles são servos de Deus para punir o mal. Então, em certo sentido,
eles não me alegam para que eles morreram, mas de certa forma a gente olha ali, a população, foi até feita uma votação, agora não sei se vocês acompanharam, a população quer que as operações aconteçam. Então, 76% daqueles que votaram ali quer que a operação aconteça. Então, para que a justiça do reino de Deus, para que os próprios moradores deixem de ser oprimidos por esses criminosos, para que eles tenham de alguma forma uma assessoria do próprio Estado, que também é corrupto e tem tudo mais lá, mas que de fato a justiça ali, essa atitude, que morreram os criminosos lá, foi necessário. Quem se rendeu, ele se livrou ali. Então, nesse sentido, nós oramos pela conversão, mas nós não descredibilizamos a ação do policial ali, do Estado, nem nada. Muito pelo contrário, a gente entende que eles foram agentes de Deus nessa operação. E acho que a princípio é isso. Amém. Falei demais, né? Irmãos, nós estamos falando sobre a questão agora, nós falamos sobre a Reforma Protestante, estamos falando sobre essa questão do Rio de Janeiro, os acontecimentos. Aí eu queria que o Wallace e o Wesley falassem também. Tudo W. A não ser com A, né? Viu? Não é W. W? W também. Aço, Wesley, é louco. Coincidência, né? Agora tem uma uma trinca. Trio, né? Trio. Era dupla, agora é trio. Viu, Wallace? Eu queria que você falasse assim. Tem muita gente dentro da igreja questionando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Certo. Já que Deus está no controle de tudo, né, que Deus ele é a majestade, ele é soberano, e que Deus permite que vidas aos montes se percam, né? E não toma nenhuma providência contra isso. O momento de Deus, assim, o que Deus pretende com tudo isso, a gente não tem entendimento perfeito de tudo isso, né? Mas eu consigo ver algumas coisas que acredito que na Bíblia fazem sentido. Como os irmãos falaram agora há pouco do Antigo Testamento, a gente está estudando na escola bíblica, e isso nunca vai deixar de ser importante o estudo, né? A gente vê que Deus opera e realmente manda que vidas sejam ceifadas através das mãos humanas, né? Ele pode fazer com o juízo dele, né? Mas ele faz em algumas situações pelas mãos humanas. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, essa resposta, essa pergunta que o senhor me fez, eu não vou conseguir responder ela diretamente, mas eu espero que quem esteja vendo entenda o que eu estou falando. É pior para aqueles que morreram em pecado do que para aqueles que foram mortos através da mão dessas pessoas e estavam em Cristo. Porque essas pessoas que estavam em Cristo, todo mundo sabe que isso é lucro, né, para ela, né, morrer. Se ela está em Cristo, é tranquilo. Agora, o que deixa a gente como cristão triste, por outro lado, é a situação da pessoa estar arrancando vida talvez de inocentes, né? Aliciando pessoas para práticas que vão condenar talvez a alma dela, e ela não tem esse arrependimento e ela morre numa operação dessa. Então esse é o ponto de vista triste, né, da situação, porque a gente sabe que por trás talvez até dessas pessoas que praticavam esses crimes tinham mães ali com os joelhos dobrados ali, né, e orando por essas vidas dos filhos delas. E eu acredito que essas pessoas não são as mesmas pessoas, né, essas mães que estavam ali com os joelhos dobrados ali orando, não são as mesmas pessoas que aparecem na televisão e falam que os filhos delas eram vítimas, né? Porque essas pessoas que estavam com os joelhos dobrados orando têm essa consciência de que o filho dela estava no caminho errado e que a qualquer momento Deus poderia fazer a justiça dele. A gente sabe que a qualquer momento Deus pode fazer justiça. Assim, que fique bem claro, o que eles cometem de pecado não é diferente talvez do pecado de alguém que comete dentro da igreja, né? Todo pecado ele pode ser aos olhos de Deus morte espiritual, né? Então assim é uma situação que eu oro, né? E todos os irmãos oram para que Deus tenha misericórdia daquelas vidas, né? Que no último momento de suspiro a pessoa venha a entender que é Deus que salva. E aquelas pessoas que morreram na prática errada, assim, é muito triste, porque não vão ter oportunidade. E aquelas que sobreviveram, que tiveram a oportunidade de se render, é uma nova oportunidade que Cristo está dando, né? Do arrependimento.
Então eu acho que é mais por esse lado, né? Não há ganhadores, né? No ponto de vista humano e cristão também, não há ganhadores. Se uma alma se perde, não tem festa no céu, né? Quando uma alma é ganha, a palavra fala que há festa. Então, assim, aquela pessoa que anda em pecado, ela tem que ter essa consciência que a justiça da terra também existe, a de Deus existe, mas como o irmão Alan falou, a lei ela é aplicada. Não tem como correr disso. Então é mais assim, eu realmente fico triste porque você vê que é pessoas muito jovens, né, pastor? E de repente realmente Deus tinha um propósito para aquela vida, né? E a gente sabe também na Bíblia que fala que existem pessoas mesmo sabendo da verdade, elas fazem errado, como foi o caso de Balaão. Parecia, que a gente está estudando, parecia que ele não estava pecando diretamente contra Deus e que ele só estava passando uma simples informação ali, né, para os reis ali, que ia devastar ali o povo de Israel, né? Mas mesmo assim Deus fez a justiça sobre Balaão, né? E através mesmo do povo de Israel. Então assim, não adianta, eu acho que a justiça nunca falha. Deus não se alegra pela morte, né, das pessoas, é criação dele. E isso aí é claro. E lá deixa eu só dar uma olhada, Romanos mesmo, fala que o salário do pecado é a morte, né? Romanos. Então assim, que tem essa avaliação, né? É assim como há pessoas boas dentro da favela ali, né, que está acontecendo a situação, elas podem ser ceifadas, mas aquelas que têm Cristo como Senhor e Salvador, elas estão tranquilas. Eu acho que o maior temor de todo cristão é saber que há vidas ali que infelizmente não vão ser salvas, né? A gente não pode determinar, mas a gente sabe que às vezes a pessoa, como a gente falou, quando a gente aceita Cristo, a gente dá frutos bons, e quando não há Cristo na nossa vida, a gente sabe que aquilo tende para um lugar, né? Então que Deus tenha misericórdia nesse sentido dessas vidas. A Sula colocou assim, ó, eu já vou mais profundamente. Ela vai já lá na garganta. O inimigo cegou esses jovens para talvez fazerem eles acharem que era só esse caminho que eles tinham que sustentar uma família. Ou talvez não tiveram uma base familiar boa, cresceram debaixo de violência. Isso não justifica, mas pode ter pesado nas escolhas deles. Triste pra caramba pela família de todos que morreram lá. Judiação. Muitas mães oraram ali por vidas que se foram e talvez Deus achou melhor recolher. Deus é um mistério. Da última hora nunca saberemos. Aí ela pôs assim: ouvi dizer que foi um sacrifício a Bafomé. Eu vi uma linha falando sobre isso, que aqueles shows que aconteceram, eles falaram que foi um ritual, né? Da e Madonna, tem uma mulher que ela né? tinha profetizado, parece, que ia então, nisso aí eu creio que esses shows, né, fizeram uma abertura no mundo espiritual, porque foi muito demoníaco e muito explícito, né? Na cara, não estão escondendo mais. A Madonna no palco e a Lady Gaga que elas fizeram ali no Rio de Janeiro. Pastor, então, mas isso traz influências malignas, traz liberdade, né? Mas um negócio que eu falei aqui na igreja, mas que o Wesley comentasse, ó, o mundo jaz maligno, né? Se conformou com o maligno. E não tem que haver um caos, né? Isso que aconteceu no Rio de Janeiro foi um caos para que o anticristo venha e ele possa consertar os problemas políticos, problema econômico e trazer uma falsa paz, porque isso é o que a Bíblia ensina, né? E às vezes a gente fica assim lutando. Quando acontece algum problema assim muito grande, igual aconteceu no Rio, a gente pensa, nossa, onde está Deus? Por que Deus permitiu? Né? Mas aí a gente vai estudar a Bíblia e fala que isso há de acontecer, as coisas têm que piorar para o anticristo vir e resolver a situação. Né? Você entende dessa forma? Você acha que isso faz parte do processo para a vinda, para a volta de Jesus também? Sim, baseado na Bíblia, eu acredito que tudo vai piorar bastante ainda. A gente está vivendo um momento em que cada vez as coisas só vão piorando. Só queria comentar sobre o que você está falando, vocês falaram, que no final é tudo a justiça de Deus, né? Deus tem a justiça, a gente não concorda com a morte de ninguém, né? A gente quer, igual você falou, quer ver que as pessoas sejam salvas. Mas chegou um momento em que a justiça de Deus é aplicada.
e ele usa as autoridades. Eu concordo certinho com o que o Alan falou ali, que é inevitável, é o livre-arbítrio. Você escolhe a vida que você vai seguir. Você tem a oportunidade de conhecer a palavra, se você insiste naquele caminho, acaba sendo inevitável. Né? E ali você pode ver que não tem ignorantes, né? Porque tem muita igreja dentro da favela. Muita, a Universal verdade, mesmo faz um trabalho muito grande lá. Apesar de que a Exatamente. gente não concorda com muito posicionamento da Universal, mas eu acho que foi a única igreja que eu vi lá prestando socorro ali na hora mesmo do acontecido. Eles montaram ali um esquema, uma barricada ali, dando água, ajudando as pessoas. Então, esse trabalho evangelístico deles é muito forte. Em relação ao anticristo, está cada vez mais claro que ele vai atuar o mais rápido possível no mundo, porque você vê que as coisas têm piorado tanto, e eu acredito sim que tudo isso tem influência. Igual você está falando do show da Madonna lá, mostra que o inimigo ele está trabalhando cada vez mais no mundo, né? Cada vez mais o mundo já é do maligno e cada vez mais ele está atuando para que isso aconteça. E a gente que conhece sim, estou aprendendo muito ainda sobre a palavra, né? Aprendendo bastante a ver que tudo está direcionando a aparição do anticristo, né? Eu vejo muitas pregações e que mostra que ele já está no mundo há tanto tempo, né? E só tá faltando ele dar cara ali o que está acontecendo aqui, acontecendo em Israel, né? A parte de Gaza, tudo mostra que ele vai aparecer para trazer a paz, né? Nossa paz, né? Nossa paz. Pastor Eric, também pastor do Ala aqui, né? Boa tarde, meus queridos. Uma coisa é fato, o salário do pecado é a morte e a plantação é opcional, mas a colheita é inevitável. Deus abençoe vocês. É isso aí, pastor, né? E como a gente falou, essas pessoas que morreram, elas tiveram a oportunidade. Não são pessoas que... Porque no Brasil hoje, irmãos, é quase impossível a pessoa não ter acesso a Cristo, acesso ao Evangelho, né? País laico. Então, eles não são ignorantes, eles tiveram a oportunidade de não estar no crime, de não fazer o que é errado. Agora, eu queria só lançar uma questão aqui que é importante. Agradecer a Lívia também, Lívia e Wesley, né? Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida também, viu, Lívia? É o Wesley. É que a Lívia é a esposa, o Wesley é o marido. Aí quem tá online é o Wesley. Ô Wesley, Deus abençoe, perdão. Menos eu acho. Eles usam o Facebook junto. Parece que você... Entendi. Mas é o seguinte, hoje eu estava conversando com um rapaz, né, que é um amigo meu, e ele veio lá do Rio. E ele falou um negócio interessante que eu não tinha pensado nisso. Ele falou assim, olha, ô Maico, hoje em dia as pessoas... É claro que o Alan, você colocou ali que... Não sei se foi o Alan, se foi o Alan, que houve uma pesquisa, e a pesquisa quer que a polícia a população vá... quer a operação. Então, mas ele morou no Rio de Janeiro há muito tempo, quando era criança, adolescente, e ele falou que os pais pagavam propina para milicianos, né, para o tráfico também, porque era muito mais simples ter a proteção do tráfico ou da milícia do que da polícia. E até estabelecimentos comerciais, assim, a pessoa queria abrir um açougue, aí ela ia pagar um imposto muito maior para o governo do que para o traficante. Então ela preferia ter o apoio do traficante do que ter o apoio do governo, né? Então eu queria assim que a gente comentasse o que o governo, de uma forma geral, poderia fazer para melhorar ou diminuir. Até ele falou assim, olha, se colocasse o exército lá na favela, assim, 24 horas por dia, né, reduziria muito o negócio do tráfico, só que parece que o governo não se impõe nesse sentido. Já citei isso há anos atrás. E não resolveu a situação, né? Aí quando o exército saiu, o cara voltou. Então, o que poderia ser feito para diminuir esse tipo de coisa e o que a igreja, né, já falou do evangelismo, mas nós como igreja, o que a gente poderia trabalhar para que jovens como esse que perderam a vida não venham a se perder, né? Então, professor, cumprir o ID de Jesus. Nosso papel como igreja é isso aí, é pregar o evangelho, fazer discípulo, e na medida que isso acontece, a gente, de alguma forma, avançar o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é paz, justiça e alegria, né, no espírito, né? Acho que Romanos 14 vai falar isso. Então, de alguma forma, ser um canal de justiça onde a igreja está. Mas você vê hoje a igreja muito mais dentro da igreja do que fora? O ID não está sendo feito? Eu acho que as duas coisas, né? Assim, é um vaso
campo de onde igrejas que atuam, e tem muito, é porque a gente não vê isso, e também os canais de televisão não colocam isso. O que tem de igreja com trabalho social em favela, no Ribeirinho, na onde for, se a igreja parar de fazer esse trabalho no Brasil hoje, acaba. Acaba. A igreja chega onde o Estado não chega, isso é um fato. Né, com recursos do reino, da igreja e tudo mais, independente da igreja ali que for, só que não é divulgado. Agora vai um pastor adulterar com a irmã da igreja, amanhã, Jornal Nacional. Mas esse trabalho de igreja não é feito. Então eu acho que há sim muito trabalho, há testemunhos, só que de alguma forma não tem sido suficiente, né? Jesus parece que a Bíblia é incrível. Jesus falou assim: olha, a seara é grande, poucos são ceifeiros, sempre está faltando. Porque ele fala para a gente orar para que Deus envie mais ceifeiros. Então acho que como papel da igreja, em primeiro lugar, é pregar o evangelho. A não ser que o cristão ele assuma um cargo público e lá ele seja um agente do reino de Deus, portador daquela caneta que toma decisões e tudo mais, que também é, na minha opinião, um papel da igreja, uma função da igreja, enviar homens e mulheres cristãos ali para assumirem cargos públicos, para que de alguma forma eles consigam transformar essa realidade como um agente ali, legitimado ali no trabalho e tudo mais, que assina e propaga a justiça ali por meio do Estado. Fora isso, nosso papel como igreja é atuar mesmo, de forma ali paralela, não contra o Estado, não quebrando leis, mas sem depender da ajuda do Estado, porque se for assim, está perdido, aí tá lascado, já era. A respeito desse que você falou, o que fazer, como verdade, ali o problema não só do Rio, mas em todos os lugares, é um problema de sistema mesmo. O sistema está corrupto, né? O senhor disse aí, o mundo já é do maligno, e o mundo é nesse sentido de fato, né? O sistema maligno, o sistema já é do maligno mesmo, o que João fala do espírito do anticristo também, é dentro desse pensar de aonde Deus é justiça, aonde habita injustiça, é antideus. Onde Deus o reino de Deus traz paz, e aonde a implantação do terror é anti-Deus. Agora, nessa operação, pessoas vão falar assim: não, mas inclusive pastores, né? Como eu falei, muito polarização dentro da igreja, de pastores muito radical, não só de pastores, mas crente muito radical, que fala mesmo bandido bom, bandido morto mesmo, e aí, na minha opinião, está totalmente anti-bíblico, nossa Deus do céu, anti-vontade de Deus. E por outro lado, pessoas falam assim: não, olha que a atuação da polícia causou pânico, terror. Não é a atuação da polícia que causou. Eles são né, como o pastor falou. Eles são autoridade de Deus para punir o mal está ali, a injustiça está acontecendo ali. O que eles escolheram ali foi, como o pastor Ed disse, né, o que de fato eles plantaram. A gente não tem que olhar isso aí e entender, e trazendo para uma aplicação mais pessoal, né, mas parte para nós aqui. É por isso que, entendendo que o Estado ele é a autoridade de Deus, ele é a instituição de Deus, a gente não tem que ficar brigando com polícia, em guarda de trânsito, reclamando de... Eu vejo muito cristão fazendo isso. Crente lá, a polícia está fazendo alguma coisa, para quem tu vai caçar vagabundo, aqui não sei o quê. Tudo tem que ser com equilíbrio, né? Porque igual a gente viu acontecer naquele 8 de janeiro fatídico lá em Brasília, lá é uma coisa mais horrorosa. Não, porque as pessoas acabam assim indo para o extremo, no sentido assim, vira um militante religioso. Aí ele quer ir para a porta de quartel, aí ele quer guerrear contra o governo, né? Exato. Porque não aceitou um governo diferente daquilo que ele buscou. E aí ele vai preso, né? Existem situações que a pessoa quer fazer com a própria mão, né? É Exato. A tal da justiça, cara. Exato. E a Bíblia condena isso com uma clareza que você não tem ideia, cara. Esse negócio de sair quebrar em nome de Jesus, com a Bíblia na mão, quebrar as coisas, isso aí é mais anti-Jesus do que qualquer outra coisa. Você vê o Estado romano, Jesus nunca quebrou nada, cara. Quebrou o templo. Ele foi lá no sistema judaico da época, na religião, e quebrou lá, e não quebrou o império a casa do imperador. É mole, cara. Não, e nesse momento aí, né, até a série lá, o The Chosen, ele demonstra bem isso. Ele estava entrando, sendo saudado como rei, né, como o próprio Messias que haveria de vir. E aí todo mundo estava na expectativa, agora ele vai se posicionar. Agora ele vai guerrear contra os romanos. Aí o que ele faz? Guerreia contra a religião. Né? Então era outro princípio. Sempre Jesus nos surpreende, né? A Suzana está dizendo assim: Deus abençoe sempre sua vida, meu pastor Suzana, irmã do nosso obreiro Claudinei que está aqui. Estou te esperando aqui na igreja, Suzana. Venha participar conosco. O pastor Eric tinha mandado um textão que eu estava sedento para poder ler. Lê para a gente, Não, espero que sumiu para mim também aqui. Aí. Tá um textão aqui bem caprichado. Tá funcionando certinho, Claudinei.
Acho que ele retirou o texto. Ele deve ter apagado. Deve ter É apagado. muito polêmico. Ele não quer entrar Não, em na polêmica. verdade, eu acho que ele estava falando sobre a questão de algumas igrejas colocar o som assim pro lado de fora, né, nas ruas, e fazer uma pregação ao ar livre, né? Mas pelo que eu entendi, eu li mais ou menos aqui, parece que contribui também para o reino, né? De certa forma alcança as vidas ali. Mas o Wallace e o Wesley, vocês acham que o que foi feito no Rio foi correto? Ou houve um excesso? Ou poderia ser feito de outra forma? Eu penso que assim, ó, lá em Eclesiastes fala, né, que as coisas se repetem, né? Se você for ler o livro, você vai entender que as coisas elas acontecem de forma cíclica, né? Fala. Morte sempre existiu, sempre vai existir, até que o Senhor venha, né? E assim, é o que o irmão Alan falou, não tem muito o que fazer. Se a pessoa ela escolhe aquele caminho, ela vai receber uma... Então, mas quando que um ser humano pode matar outro? Porque Nunca, lá a está gente não escrito, tem. não matarás. A gente não tem esse poder. Quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte é só Jesus Cristo. eu né? acredito. Justiça é só de Deus, só Ele decide isso, né? Eu acredito. Naquele momento, como o Alan explicou, ele usou a autoridade como um servo dele, né? Trabalhar como um servo dele naquele momento. eu acredito. Vocês acham que teve alguém que morreu lá sem precisar ter sido assassinado? Ou foi todo mundo que reagiu? Eu acredito que Acredito que sim, né? eu acredito que aqueles que morreram, de fato, eles não mereciam morrer por conta do ser humano em Eu si, vi um né? vídeo ali que me Mas surpreendeu um pouquinho, assim, negativamente, né? Que eu vi um rapaz com um fuzil, ele estava ali meio desesperado, assim, e de repente ele toma um tiro e morre, cara. Só que ele não chegou nem a apontar a arma, entendeu? então, A polícia- mas se ele fez só, mas Oi? Os próprios canhões estavam criando vídeo que né? Que não existe. Mas se tem a tal do fake news, mas se o né? cara tá num lugar e ele tá com o fuzil na mão, ele é uma ameaça. De madrugada ainda? Ele é uma ameaça. Então, assim, respondendo a pergunta que o senhor fez, quando que alguém pode matar? Um policial, sendo cristão, um cristão policial, ele pode tirar a vida de alguém? Na minha opinião, sim. Porque ele é a autoridade de Deus. Eu não posso chegar e fazer o papel do Estado, porque eu não carrego, eu sou igreja. Existem duas autoridades que Deus estabeleceu para estabelecer a justiça dele na terra. Primeiro, é a espada, que a gente já viu aqui, é o governo, a autoridade, que ele pune o mal e enaltece o bem, é o que a gente leu em Romanos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo Então, mas 13, mesmo 14. sem a pessoa reagir, o policial pode... A pessoa está com uma arma na mão, está com um fuzil na mão. Então, mas ela tá ali, ela não apontou para Mas você. Mas é ele, uma ameaça, não, né? mas ele é uma Não, ameaça eu só de entendo, ter. eu tô Ele só não é uma fazendo ameaça se ele papel estivesse na casa dele, né? Os esquerdistas aqui que vão questionar isso, Misericórdia, né? eu vi lá, eu vi Porque uma... eles falam assim, ó, o rapaz tá lá com o fuzil na mão, né? Não Já. apontou pra ninguém, não Tá atirou em certo. ninguém, aí morre. Eu vi Então, um vídeo de só uma de ele estar com o mulher... fuzil na mão, ele já é uma ameaça para a polícia, para qualquer pessoa que está ali. Entendeu? Eu vi o vídeo de uma mulher que eu achei um absurdo. E absurdo a gente pode achar independente de qualquer coisa. A mulher falou, se o cara tiver armado com fuzil, a gente consegue desarmar ele com uma pedra. Certinho. Então, Eu vi esse videozinho, ela tá certinho. com uma pedra nele. então, e aí, por exemplo, eu vou ser um pouco mais polêmico O pessoal também aqui. agora tá esquentando aqui o Jean. Pois assim, ó, amigos, uma sugestão de tema e da teologia de tema e a teologia da missão integral. Creio que vocês já conhecem tem a ação da esquerda dentro da igreja e mostra o quanto cristãos estão abraçando críticas até a ação dos PMs. É verdade. O burro, o exato. textão que o pastor colocou aqui. Mas só para ser um pouquinho mais polêmico O aqui. Lipe tá pondo assim, ó, temos o print, galera. O Livro é um causador de contenda, cara. Você não tem ideia. Causador de O contenda. print do pastor Eric aqui, ele não quis postar, mas Ele o mandou Lipe de tinha novo aí, ó. print. Ele mandou? Mandou aí. Lê pra gente aí, olha o que ele tá falando. É Mandou muita aqui, coisa aqui, ó. O Pastor, tá interessado. uma coisa no legal para a gente ressaltar, né, que quando se fala de resgate de vidas, a igreja muitas das vezes ela pensa em atividade e não em relacionamento. Acho que o que a gente como igreja precisa aprender é que o relacionamento é mais importante que a atividade. Por exemplo, as pessoas às vezes acham que a forma é vamos colocar uma carta de recuperação, vamos fazer um culto ao ar livre, vamos fazer evangelismo e tal, e isso é o princípio. Mas o que faz depois, né? Ganhei alguém para Jesus,
o que eu faço agora? Acho que isso é uma coisa que a igreja precisa se perguntar, porque muitas vezes a gente deixa de lado o discipulado. A gente deixa de lado, sabe? Não é trazer a ovelha de volta para a casa do pai, é tirar o carrapicho e dar água, beber, nutrir aquela ovelha. Então acho que isso falta muito, às vezes, colocar alguém na casa de recuperação e esquece a pessoa lá, a família que dá aquela pessoa, a família que dá aquela pessoa não tem acompanhamento, a pessoa não tem acompanhamento, e às vezes a gente como igreja celebra, uau, fiz a minha parte, só que na verdade não, porque às vezes aquela pessoa vai sair não vai sair, e a tendência é ela cair naquele vício novamente. Então assim, acho que o número de pessoas que estão ausentes da fé é grande porque a gente como igreja deixou de ser relacional, e o que nós somos assim hoje em dia são uma tribo que gosta de reunir para fazer eventos. Acho que a gente precisa ser muito mais relacional do que propriamente, né, pessoas que estão acostumadas a fazer eventos e tantas outras coisas que na verdade acabam não atraindo a atenção das pessoas, porque o discipulado do mundo, porque o relacionamento transforma vidas, ou o discipulado do mundo, a história do mundo, é ele que fortalece o cristão e que fez na história, eu acho, né, ele que fortalece o cristão e fez com que o cristão tornar algo de fato. Como é que é? Fortalece o cristão e que faz o que ele, cristão, se tornar de fato um pequeno texto. Então acho que é um pequeno Cristo, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Acho que a ideia de papel da igreja de ir só, vou pregar em tal lugar, tal, mas não tem esse lance de consolidar, de discipular, né? Ô Lipe, depois você vê se foi só isso mesmo que ele colocou, tá? Se não foi, você manda o print pra assim. gente aí, tá? Mas o pastor Érico, quando o senhor puder vir, vem participar conosco, né? 3 horas da tarde na segunda, eu sei que você trabalha, tudo, mas tira um tempinho para o senhor vir falar conosco, que é benção, né? A opinião de cada um e tal. O pastor Marcelo fez uma pergunta aí interessante, e eu vou jogar na mesa aqui. O que eu acredito? O senhor falou assim, quando que a gente que a gente pode matar alguém? A resposta é não matar, né? Não matar, porque a Bíblia fala lá em Êxodo, né? Pra gente não matar. E aí eu falei, o policial cristão, quando ele tem que tirar a vida de alguém, não estou falando em executar alguém, aí ele está de fato ali naquela ideia de assassinato, né? Mas você crê que houve alguns excessos lá nessa operação ou não? Pastor, acredito que pode acontecer. O que aconteceu até agora, que eu já vi, não. Pode ter acontecido? Pode. Mas até agora, tudo que foi registrado e que está sendo mostrado... Porque teve umas situações lá que a mídia abordou, né? Que cortaram cabeça, não sei de quem. Não, mas aí os próprios caras cortaram a cabeça deles lá, colocou aquele monte de gente enfileirada. Braço, né? Esquartejaram. Eles arrancaram roupa. Torturaram para depois matar. Porque isso aí é político, né, pastor? Então, é o que a gente está falando. Contexto político. Aqui tem um vídeo lá do pessoal fugindo lá e o pessoal do crime organizado saindo no meio de moradores também para igualzinho o Hamas fez lá com os palestinos, né? Se coloca lá onde tem muita gente civil, porque sabe que o Israel não vai mandar míssil lá, que não vai matar, crime de guerra. Então, assim, aconteceu excesso? Pode ter acontecido. O que eu vi até agora, eu não vejo como excesso. Tá tendo muito fraude processual, esse lance do pessoal arrancar a roupa da pessoa que estava morta, a farda, né, camuflada, e deixar com outra roupa, deixar só de cueca lá, tá vendo? Matou até gente aqui. Retirar os corpos lá do local lá. Então, isso aí, e aí o posicionamento da autoridade é que vai identificar cada um que fez isso e vai responder por crime de fraude processual, que mexeu no crime voluntariamente ali. Então, eu não vejo que até agora, se aconteceu o excesso, eu não tenho nenhum problema de falar, né? Como eu falei, o problema da gente tentar ser neutro é que você apanha de um lado e apanha do outro. Mas, por exemplo, se alguém entrar na minha casa, eu não sou polícia nem nada, se alguém entrar na minha casa e tentar fazer mal para minha família, eu sem pensar nenhuma vez, eu pego uma faca tem que se defender mesmo. E vou defender minha família. Sim. Então, até aí, lá em Êxodo 22:2, fala que se um ladrão entrar na sua casa e ele morrer, você não é culpado do sangue do ladrão. Você não está assassinando. Eu já vi alguns falarem, alguns Nicodemos, não sei qual outro teólogo eu vi falando, que a palavra ali para matar é de fato assassinar, e não o assassino voluntário mesmo, ir e matar, e assassinar a pessoa. Então não assassinará seria. E a ideia de esse
usar o meio para defender você e a vida de terceiros é, entre aspas, legítimo, porque a intenção não é causar um mal para outra pessoa, mas é se defender. O Jean pôs assim, saiu a ficha criminal da turma lá que morreu, parece que 95% estava envolvido com o Comando Vermelho. E aí tem um outro caso também, fala assim, não sei quantas pessoas não estavam na lista que eles estavam procurando, porque tem uma lista que é gerada, olha, esses nomes são os que a gente vai procurar, mas 43 pessoas não estavam nessa lista. Poxa, precisa? Eu quero saber quem que é o cara que vai levantar lá, pera, não atira não. Deixa eu ver seu nome, deixa eu ver seu nome tá na lista aqui. Então, eu acho que eu não tô Poxa, não, hein, cara. Eu não vou atirar Aqui, mas eu não tô nessa lista, não. Não, ninguém atira naquele lado do cabelo amarelo, não. Ele não tá na lista. Oh, Jesus, Poxa, difícil, o cara tá resistindo contra a polícia ali, a autoridade. Você não precisa ser muito inteligente, precisa entender que o cara é uma ameaça. Então, aí eu fico bobo com essas coisas. Irmãos, tempo já esgotou aqui. Nossa, mas é pano pra manga esses assuntos. Pano. Tem que ser um assunto só, senão falar Eu dois, falei pro três, senhor, vamos deixar para outro semana. Vai dar muito pano pra manga. Eu falei. Mas, Wesley, primeiramente eu queria agradecer mesmo a sua vinda, tá? Gostei muito de você ter participado. A porta está aberta aí sempre que você puder estar vindo. E quando você puder estar vindo na nossa igreja também, será muito bem-vindo, tá? Manda um abraço lá para os irmãos. O Alexandre é muito próximo, o músico, não sei se você conhece ele. O Alexandre, ele toca teclado, guitarra, baixo, ele é muito bom músico, toca lá na sala. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, o irmão Alisson convidou eu, fico muito feliz E eu fico contente porque eu vejo que o trabalho de vocês na firma, né, independente de vocês estarem trabalhando, eles estão propagando o evangelho, estão tentando alcançar vidas para o Senhor Jesus, isso é muito positivo, é muito importante. Eu com ele converso bastante, né? A gente conversa bastante lá no serviço lá. Não é fácil, para muita gente não é fácil levar a palavra porque é muito resistente, né? Mas de tudo que a gente está conversando aqui, é interessante falar que eu dei uma aula para as crianças ontem lá, é oração, né? É oração, você por meio da oração está sempre procurando as pessoas, atingir as pessoas ali, e deixar o Espírito Santo mover lá no trabalho nosso lá, tá sempre orando para conseguir ser uma ferramenta do nosso Senhor lá, levar a palavra de maneira correta, que é importantíssimo. Eu fiquei muito feliz, o Vasco, quando eu vim aqui, até falei para minha esposa, eu queria poder falar, porque assim, a gente vive o nosso ambiente de conversa ali, só entre nós, né? Eu posso falando de mim, e aqui é legal ir conversar com pessoas diferentes, né? Poder, você tá numa live, outras pessoas poder assistir e ver a gente falar sobre isso é maravilhoso. Deus usa a gente. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Queria então agradecer o Alan, o Wallace, né, o Claudinei mais uma vez. Eu sei que foi meio corrido hoje aqui, mas a gente conseguiu entrar no consenso, né? Conseguiu bagunçar, né? As pessoas vão conversar em casa sobre esse assunto. Houve esclarecimento aqui sobre a questão de Deus não ter prazer na morte do ímpio. Isso é muito, muito importante as pessoas terem esse entendimento. Como também essa questão também da vinda do anticristo, né? Coisas piores podem vir a acontecer, a gente não ficar se surpreendendo e nem murmurando contra Deus, porque a gente sabe que vão acontecer para que o Jesus volte, né? Mas é bom analisar que a autoridade do Estado, do governo, tem que ser respeitada, tem que ser obedecida, independente de ser uma autoridade que eu não gerei, que eu não apoiei, concordo, né? Exato. Que eu não concordo. Por exemplo, eu não votei no Lula, mas eu tenho que respeitar e obedecer. E orar por ele, orar né? por Que ele, a Bíblia fala para orar orar. pelas autoridades. Claudinei, obrigado, viu? Deus te abençoe. E segunda-feira que vem a gente está de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.